E aí, gente, tudo bem? Meu nome é Tomás, eu faço faculdade na UFJF Campus GV, que funciona no Pitágoras, provisoriamente, não sei até quando. Eu queria falar nesse vídeo um pouco sobre a minha experiência nos meus primeiros semestres e um pouco também desse semestre do que é que eu estou vivenciando atualmente, Eu vou começar falando um pouco das matérias. E elas foram antropologia, ciência política, sociologia, filosofia, instituições de direito e português. Acho que foi só isso mesmo. Então, 6 matérias no meu primeiro período. Dessas matérias eu gostei, assim, de ciência política, gostei um pouco de sociologia, gostei um pouco de filosofia. Com sociologia eu tive algum problema porque era uma matéria que exigia seminários. Então, pelo menos uma vez, 2 vezes por mês, a gente tinha que apresentar um seminário a respeito de um autor X, que a gente trabalhou com Comte, Marx, a gente viu Weber, aí a gente teve também filosofia. Filosofia foi uma matéria bem tranquila. A gente viu filósofos clássicos, a gente viu filósofos como Platão, Aristóteles, pré-socráticos, Kant, um pouquinho a gente vê no final. A gente tem ciência política, a gente tem... Em ciência política a gente viu Maquiavel, a gente começa por Maquiavel, a gente vê Príncipe, que é a primeira fase dele, quando ele fala a respeito do absolutismo, aí depois a gente vê os discursos, que é quando ele fala e defende a república. Enfim, não vou ficar delongando tanto nessas matérias do primeiro semestre, não. E no primeiro semestre, assim, de matéria jurídica mesmo, a gente só tem uma matéria que é chamada Instituições de Direito. Essa matéria de instituições de Direito, ela funciona assim, Eu acho que são 10 ou 11 reuniões, não sei. Eu acho que a gente tem 2 provas, se eu não estiver enganado. E a gente tem uma coisa que são os fóruns online que são feitos pelo Moodle, Então, tem uma pergunta e aí tem várias pessoas comentando aquelas perguntas e dando uma opinião baseada em alguns textos que os professores pedem para ler e baseado na aula, Então você acaba dialogando com alguns alunos e tal, um mecanismo que eu achava bastante interessante. Pena que hoje em dia não tem algumas matérias dessa forma, porque eu sinceramente aprendia muito vendo o comentário dos outros alunos e eu aprendia muito com o comentário dos outros e vendo se o meu pensamento estava parecido ou distoante, por que estava parecido, por que estava distoante. Eu achava isso bastante interessante e importante, Então tá. Aí no segundo período a gente começa a ter algumas matérias um pouquinho menos que estão de fora do direito, Assim, a gente tem uma matéria que chama Teoria da Constituição, A gente tem uma matéria chamada Teoria Geral do Direito Privado, TGDP, que geralmente nas outras faculdades são feitas em 2 semestres, mas a nossa é feita em 1. E foi um tanto quanto corrido, então não achei tão... talvez proveitoso não seja a palavra, mas eu achei um tanto corrido. E hoje eu ainda volto para ver algumas coisas de TGDP que eu não consegui aprender naquela época. Talvez um tanto por conta do calendário ser curto mesmo, acho que mais por conta disso. A gente está apertado aquela matéria. A gente tem também uma matéria que chama Introdução à Ciência do Direito. A gente tem economia no segundo, a gente tem economia e temos também metodologia da pesquisa, que eu estava me esquecendo. Eu acho que são só essas 5 mesmo, só essas 5 matérias no segundo período. E a gente já tem condição de poder começar a pegar ênfase. O que a gente chama de ênfase são aquelas matérias que talvez na Univale eles chamem de optativas ou talvez de tópica. Pelo menos na faculdade da minha namorada chama-se tópicas. E ela faz psicologia, na Univale. Então tá. Essas são as matérias do segundo período, No segundo período, como eu comentei, eu tive um pouco de dificuldade em TGDP e também tive bastante dificuldade em CD.
Eu tinha muita dificuldade em entender os textos, e foi justamente nesse período que eu percebi que eu não sabia o que era doutrina. Assim, as pessoas falavam, você está estudando por que doutrina? Por que doutrina que você está estudando? E eu não sabia, sabe? Eu percebi também que eu não sabia entender muito bem quando os professores diziam assim, olha, tem essa bibliografia, tá? Essa bibliografia que a gente vai seguir no semestre. Eu pensava comigo assim, nossa, estudante de direito lê muito, né? E vinha aquela bibliografia lá tipo, com 4, 5, 6 livros na bibliografia, e tinha bibliografia recomendada. Se você juntasse as páginas da bibliografia, dava, sei lá, mais de 700 páginas, e eu não sabia. 700 eu acho que é pouco, sei lá, não sei enumerar isso. E eu não sabia com qual daquelas eu deveria ler, então eu demorei um tempo até pegar no eixo das coisas. Aí eu fui perceber depois de um tempo que meus colegas estavam estudando por alguns livros, eu comecei a estudar por aqueles mesmos livros, né? Em vez de eu ter tido a curiosidade na internet de pesquisar o que é doutrina, a importância de ter uma doutrina, eu não fiz isso. Eu ficava lendo alguns textos que os professores diziam que eram para ler. Por exemplo, a professora de TGDP, que é muito gente boa, muito gente boa. Ela indicava uma pasta, né? Nessa pasta tinham vários livros. Hoje em dia eu acesso a esses livros, eu consigo entender eles com mais facilidade. Mas naquela época era uma leitura bastante difícil para mim. Então eu peguei uma doutrina que foi indicada, eu acho que foi por ela mesma, se foi por outros monitores, não me lembro, que é a doutrina de um cara chamado Carnacchione, que é por quem eu estudo até hoje, né? Uma doutrina de civil. Então tá. Então eu falei de TGDP, falei de CD. Teoria da Constituição eu estudei pelo livro do Bernardo Gonçalves. E, tipo, o professor que ministrava essa matéria, ele seguia bem à risca a doutrina do Bernardo Gonçalves. Então, se você estudasse aquela doutrina na sua casa e fosse fazer a prova, você conseguia ir muito bem na prova, porque bastava estudar aquela doutrina e as coisas cairiam mais ou menos semelhantes ao que estava sendo visto na doutrina. Em metodologia da pesquisa, sinceramente, eu não cheguei a ler doutrina. Eu li os textos que eram necessários que fossem lidos para responder as perguntas do Moodle, né? Na economia, tipo, a nossa economia ela não foi uma economia política como as pessoas estão tendo, como diz que é o normal de se ter, né? Foi uma economia normal mesmo, tipo uma introdução para quem está fazendo realmente cursos de economia ou de contábeis, não sei, né? Então, assim, eu meio que empurrei com a barriga, saca? Eu fazia as provas, muita coisa eu conseguia responder pelo que eu já tinha de conhecimento, então não foi uma matéria difícil de fazer. Muitas das provas eu fiz sem estudar e eu consegui passar, sabe? Eu devo ter tirado bem menos do que os meus amigos, que, sei lá, tinham mais conhecimento em matemática do que eu, ou talvez do que as pessoas que tenham estudado para a matéria, mas passei tranquilamente. Então tá. Agora a gente vai para o terceiro período. No terceiro período a gente retorna algumas daquelas matérias que a gente viu no primeiro, mas agora com algo mais voltado para o jurídico, né? Então a gente vai ter filosofia jurídica, sociologia jurídica, e a gente tem também contratos, né, que é a continuação da parte civil, que vem logo depois de teoria geral do direito privado. A gente tem algo que também eu acho que sucede, né, a teoria da Constituição, que é os direitos fundamentais e suas garantias, né? E a gente tem também psicologia na parte da tarde, e eu fiz uma ênfase chamada teoria geral do Estado, que tipo foi a melhor matéria que eu poderia ter pegado naquele semestre, porque assim, o professor que dá essa matéria até hoje é o professor que eu achei mais humano e é o professor que eu achei, sei lá, mais sensacional, o professor que eu mais gostei até hoje fazendo faculdade. Então tá, deixa eu tentar falar um pouco sobre essas matérias e sobre como eu me senti com elas, tá? Contratos. Contratos, mentira, eu tô falando bobagem aqui. Obrigações. Se eu falei contratos antes, desconsiderem contratos, tá agora no quarto período. Obrigações. Obrigações foi uma matéria que me parecia fácil no início, né? Tava estudando pela doutrina do Carnacchione e tava me parecendo fácil. Mas aí quando surge, né, a primeira questão de obrigações, algo que a maioria dos veteranos diziam, assim, tipo, veio à minha porta e bateu, saca? Tipo, deu pra perceber que era aquilo mesmo. Eu não conseguia manejar muita coisa de TGDP naquele momento, e eram conceitos essenciais para que eu conseguisse resolver as questões de obrigações.
só falando aqui, né? As obrigações, a gente tem as obrigações de dar, de fazer e não fazer, né? Mas quando você faz um negócio jurídico com alguém e você chega a ter essa coisa de, por exemplo, eu te compro uma caneta, né? Eu tenho que te dar o dinheiro, você tem que me dar a caneta. Existem vários deveres que agora eu já vi isso, né? Deveres que são anexos a esse ato que na época eu não me lembrava, que eu tinha visto por cima, saca? Então, tipo, na hora de desenvolver alguns trabalhos que eram pedidos, eu não conseguia trabalhar bem alguns princípios, tipo de boa-fé objetiva. Eu acabava me prendendo muito ao texto do que estava na lei e das consequências que eu via daquilo que estava na lei, mas sem ligar nos princípios que talvez hoje seja a parte mais importante do direito civil, né? Já que a gente vive meio que um direito civil constitucional, por assim dizer. Eu não sei explicar tão bem isso, também não preparei muito o que eu estou falando aqui nesse vídeo, então eu não vou conseguir explicar muito bem agora, mas sei lá, se algum de vocês tiver uma dúvida sobre isso, se quiser perguntar, eu posso, sei lá, tentar falar disso depois. Então tá. Direitos fundamentais, eu comentei no vídeo anterior um pouco sobre isso. E foi uma matéria que me foi complicada e me fez ficar ansioso por um bom tempo. Porque durante muito tempo eu não conseguia entender a forma como estava sendo ministrada a aula e o que eu deveria fazer com aquilo que estava me sendo dado. Por onde eu deveria estudar, saca? Porque existia uma doutrina que a gente teria que ler para uma prova ou outra, mas a minha leitura me parecia muito complicada e eu preferi não seguir por aquela doutrina. E acabou que isso não afetou a minha nota. Eu não sei como isso vai afetar o meu desempenho para o futuro, mas não afetou a minha nota. Eu acabei estudando pelo livro do Gilmar Mendes, né? Porque não tinha o livro do Bernardo, que era o que eu estava habituado a estudar. E assim, me foi o suficiente para seguir muita coisa do semestre. E assim, eu gostei muito da matéria, saca? Mas acaba que eu não consegui pegar tanto das aulas, embora eu tenha gostado muito da matéria. O desenvolvimento do conceito de dignidade da pessoa humana, as espécies de igualdade perante a lei que eu comentei no vídeo anterior, os tipos de remédios constitucionais foram coisas que eu achei assim muito, muito legais mesmo, sério, muito legais. E que, sei lá, me fizeram gostar tanto daquela matéria, mesmo que eu não estivesse pegando muita coisa das aulas, entende? Então tá, eu falei sobre obrigações e falei sobre direitos fundamentais, né? Sociologia do direito, a gente vai ver alguns pensadores assim que são robustos e bastante caros, né, ao direito, tipo Habermas, em sociologia, Rawls em filosofia jurídica. A gente vai voltar a ver algumas ideias do Weber. Tem alguns outros pensadores, né, bastante interessantes. Aí a gente tinha também uma matéria que era psicologia jurídica, que no nosso instituto, né, o ICSA, ela não é ministrada por um professor da área jurídica, né? Às vezes acontece isso no nosso instituto. Existem matérias que precisam ser dadas e que não tem um professor específico. Então, por exemplo, né, quando a gente fez português jurídico no primeiro semestre, era uma professora da área da saúde que foi deslocada para o nosso setor para dar aquela matéria. Quando a gente fez a psicologia jurídica, era um professor da área da saúde que foi deslocado para dar a nossa matéria, bem como na área de economia, que foi um professor da área dos cursos de economia que foi deslocado para dar aquelas aulas para a gente. E a última matéria que ficou faltando desse terceiro semestre é uma matéria que se chama TGE. Ela foi dada por um professor que é bastante recente na faculdade, né? O cara, eu acho que tem... O cara é genial, tipo, eu acho que ele tem 25 anos hoje, 26, não sei. E, tipo, ele já tá terminando o doutorado dele, com uma idade bastante nova. E as aulas dele são
eu achei bastante boas, assim, a forma como ele falava, um cara gente boa, muito gente boa. Eu não sei se eu comentei no último vídeo que eu tinha uma certa dificuldade, assim, pra ler algumas coisas, porque eu meio que tenho uma necessidade de pegar aquele conhecimento que eu fixei até uma dada época e aplicar aquilo, sabe? Testar aquilo. Tá certo ou tá errado? O que tá acontecendo com esse conhecimento que eu tenho? E, assim, é algo que eu falo com uma certa tristeza. Eu não tenho um grupo formado de amigos para discutir esse tipo de coisa. Gente, eu entendi isso. É isso que tá acontecendo? É? Não é? Por quê? Sabe? Isso não acontece. Eu não tenho esse grupo de amigos. Então, por vezes, eu me confronto comigo mesmo me questionando. E não é o melhor método, eu acho, de chegar saber se eu tô realmente sabendo aquilo que eu tô lendo. E, tipo, eu não vou ficar lendo a mesma coisa 40 vezes pra ter certeza daquilo que eu tô falando. Porque, sei lá, que me cansa muito fazer essa leitura de várias vezes a mesma coisa. Por mais que eu entenda que sim, às vezes é importante, me cansa, entende? E o método que ele fazia de você ler o texto, né? Fazer um parágrafo. Eu fazia... Tipo, de não... A questão do parágrafo eu acho que era mais simbólica. As pessoas faziam mais de um parágrafo. Né? Mas, tipo, não era algo que te exigia. De, tipo, fala muito sobre isso que você não gostou. Né? Sobre isso que você gostou, fale pouco. Não, tipo, não tem uma limitação. Sobre o que eu gostava de falar, cara, eu falava. Tipo assim, não me importando se alguém ia ler ou não. E, tipo, no final da semana, tinha um momento de discussão dos textos. E, tipo assim, eu sinto que eu poderia ter participado muito mais, tipo, N vezes mais. Mas eu não participava por, sei lá... Eu ainda tenho alguma dificuldade de falar perto de muita gente. Eu tenho dificuldade ainda, às vezes, de expor uma certa opinião. E, tipo, algo que eu realmente tenho que mudar em mim, mas... Vamos ver se eu vou conseguir. Tentando eu tô. Enfim, foi a matéria que eu mais gostei. E agora eu vou falar um pouco do quarto período, que é o período em que eu estou. Uma das matérias que eu tenho visto no quarto período. Então tá. Eu tenho tido uma matéria chamada Contratos, que é uma matéria que eu tô gostando pra caramba. A professora, ela explica de um jeito que eu acho interessante, um jeito bom, saca? Eu tô fazendo Direito Internacional, que eu também tô achando bastante interessante. A ótica de como a legislação externa entra no país, né? De como ela tem que ser aprovada pelo Congresso, por X pessoas, né? De como foi a história daquilo, é algo que eu acho interessante, né? A tentativa que existe de uniformizar os direitos humanos via tratados, né? Que é uma ferramenta de uniformização e de concretização dos direitos humanos. Então, o direito internacional até agora está me sendo bastante interessante. Tenho duas ênfases, tipo, eu não sou fã de direito internacional, tipo, foi coincidência, que chama Direito Internacional e Propriedade Intelectual, que, sinceramente, eu tô gostando da matéria também. Embora, às vezes, eu ache que a carga de leitura, às vezes, me pesa, assim, porque eu não tô acostumado a ler, mas eu entendo que sim, é algo que eu tenho que mudar, então eu vou tentar ler, saca? Mas é uma matéria interessante, porque às vezes a gente pensa que a propriedade, né, muito embora eu acho que é muito difícil as pessoas entenderem dessa maneira, embora a gente seja um dos países que talvez mais pirateie coisas. A propriedade não é só aquilo que você pega, não é esse travesseiro, ele é meu, né? Existe uma ideia, ela é minha, saca? Eu desenvolvo uma peça teatral, né? Patenteio aquilo, né? Patenteio, sei lá, escrevo aquilo. E aquela coisa ela não pode simplesmente ser copiada por outra pessoa sem que ela peça a minha autorização para fazer aquilo, dentro de um determinado prazo. Entende? Existem sim casos em que, como a gente vê, né, no curso, que algo é tão grande que a reprodução sobre aquilo acaba acontecendo, né? E é bem visto isso, porque tipo, a pessoa vê a minha peça, ela se inspira na minha peça, ela faz algo novo em cima daquilo, não necessariamente copiando a minha peça. Então é uma criatividade que acaba gerando criatividade, e que é algo interessante dessa matéria. E outra matéria que eu estou fazendo chama-se Direito Internacional Privado, né? Que, assim, só para falar mesmo.
embora pareça ser, sei lá, um direito internacional que existe para todos os países, que regula as relações privadas de todas as pessoas em todos os países, né, tipo, é a mesma lei que funciona para o Brasil, a mesma lei que funciona para a China e tal, não é isso que acontece. O direito internacional privado é um ramo do direito interno e está previsto na LINDB, né, em alguns de seus artigos, a forma como deve ser e quando deve ser aplicada a lei estrangeira no Brasil. Hoje, por exemplo, a gente apresentou um trabalho, né, que falava a respeito de um casamento homoafetivo, né, que ocorresse entre um cidadão uruguaio e um cidadão brasileiro, por exemplo. Né? O cidadão uruguaio ele mora no Uruguai, né, reside lá, e o cidadão brasileiro que reside aqui no Brasil. Para a LINDB, o que está na letra da lei é o que vai ser usado o princípio do... vai ser usado, né, o elemento de conexão lex domicili, que, ou seja, o que vai ditar as regras para o casamento daqueles cidadãos vai ser a lei do domicílio deles, onde eles vivem. Né? Ou seja, a lei do brasileiro permite que ele faça uma união estável com um outro homem, né? E a lei do uruguaio também permite que ele faça uma união estável com outro homem. Então o que vai acontecer é que quando eles vierem se casar, né, se casar não, quando eles vierem fazer a união estável deles aqui no Brasil, vai poder ocorrer normalmente, porque a lei de nenhum dos dois países obsta isso, ou seja, nenhuma dessas leis impede que isso aconteça. É uma ênfase que eu estou achando, assim, interessante, realmente. A gente tem também teoria geral do processo, né, que é uma base para as matérias de processo que estão por vir. E a gente tem criminologia, que é a última das matérias. Essa particularmente é a que tem me afetado, assim, as minhas ideias de uma maneira mais, sei lá, complicadas, não sei explicar muito bem. Eu vou fazer um vídeo sobre isso, sobre o que eu pensava antes de fazer criminologia e sobre como eu estou pensando depois de fazer criminologia e vou comparar. E talvez eu poste. Então tá, eu acho que no geral é isso. Acho que não tem muito o que acrescentar. Talvez eu possa falar um pouco a respeito das minhas experiências no primeiro período e de como elas me ajudaram, tá? Vou falar um pouco sobre isso, mas vai ser bem rapidinho mesmo. Quando eu cheguei na faculdade, a gente teve uma recepção na Univária, né? As recepções eram feitas na Univária. Hoje em dia eu acho que elas são feitas na FGV, pelo que parece, não sei. E tem lá uma recepção feita pelo reitor, né? Por algumas pessoas importantes da faculdade, né? Assim, de cargos mais altos. Representante do curso, vai galera do centro acadêmico, saca? Do DCE. Vai uma galera lá pra te receber, né? Você recebe um pendrivezinho, assim, que não é muito bom e tal. Mas você recebe ele. E... assim... tipo... Quando tem essa recepção, pelo menos no Univale, no mesmo dia tinha um evento chamado Almoço com Cantoria. E no Almoço com Cantoria, como o nome bem sugere, né? Existe um almoço, né, que está sendo servido pelo RU. Que, para os que não sabem, é R$1,40 para você comer, tipo, quanto você quiser. Tipo, é muito bom, sabe? Assim, o valor. Não que a comida da Rio seja maravilhosa, mas é algo que às vezes é gostoso. E que, tipo, pelo valor, tá bem em conta, gente, sinceramente. Porque, tipo, com R$14 você come por 10 dias. E onde é que você faz isso, assim, normalmente? Você não faz. Eu já ouvi muita gente que estudou em outras faculdades e que veio também para o UFJF dizendo que a comida do nosso RU não é tão ruim quanto a de outros RUs e é muito mais barata em comparação. Então a gente está bem servido de RU, por mais que algumas pessoas critiquem. Eu perdi um pouco, calma. Tá. E tipo, no primeiro almoço com cantoria, foi também a primeira vez em que eu me apresentei em público. E tipo, cara, eu tava muito nervoso, porque eu não conhecia ninguém da minha turma. E eu mal sabia se tinha alguém da minha turma lá, na verdade, saca?
As pessoas com quem eu estava conversando, elas pegaram o ônibus para irem pro ICSA, para comerem no RU do ICSA. E eu fiquei lá, porque eu quis comer lá, porque eu sabia que tem uma boa cantoria lá, eu queria ver quem cantava, quem ia tocar lá e tal. E eu apresentei, acho que 3 ou 4 músicas, assim, bem trêmulo, saca? Muito trêmulo. Tipo, e eu não tinha as cifras, né? E eu, tipo, sou extremamente dependente de cifra, eu não consigo lembrar as letras de cabeça. E, enfim, foi bom aquele primeiro momento e gradativamente eu vou apresentando em várias vezes no Rio. Que eu sinto que me fez sentir muito mais confortável para fazer coisas na presença de pessoas. Ainda hoje eu tenho uma certa dificuldade de fazer apresentações, tanto é que eu tenho uma dificuldade de fazer aquela apresentação, sabe? E aí, gente, tudo bem? Meu nome é Tomás, eu faço direito, eu tô aqui pra me apresentar, vou tocar algumas músicas pra vocês, espero que vocês tenham um bom almoço, saca? Eu tenho uma dificuldade de fazer esse momento inicial, mas eu tento. E não sei, tá me deixando... É algo que me faz feliz fazer aquilo, me deixa alegre me apresentar no RU. Então, é isso. E posso falar um pouco sobre os seminários da Fernanda, né? Que no primeiro semestre foram, assim, criadores de uma ansiedade N em mim, tipo, me deixava muito ansioso fazer aquelas apresentações, mas foi algo que me forçou, sabe? Isso que eu tô fazendo aqui, de falar com a câmera, de treinar a maneira de argumentar, de tentar ser o mais natural possível para aquelas pessoas que estão me vendo. Isso em boa parte surgiu da necessidade que a Fernanda me pôs de saber falar bem para aquelas pessoas. Que na verdade era o que ela queria da gente, sabe? Ela mesma dizia, gente, eu não tô aqui para cobrar o conteúdo, tanto o conteúdo de vocês, embora sim seja importante que vocês estudem, eu tô aqui mais para cobrar a oralidade, de cobrar o jeito de vocês falarem, porque isso vai ser importante. E de fato tipo, era algo que eu tinha vontade de aprender a falar, porque eu sinto que eu nunca fui tão estimulado a fazer isso. E, enfim, acho que são essas coisas que eu tenho para dizer. E embora o vídeo tenha quase 30 minutos, fica um salve para quem ficou até o final. E é isso. Tchau.